Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das 6. Hoje é Quinta da Lei. É o dia de falar de direito de forma descomplicada, aqui na TV Sim, seu canal do Estado, na Rádio Sim FM 106.1 e no YouTube. Eu sou o Tiago Durão e junto comigo, apresentando o programa, a doutora Amanda Dias Casagrande, nossa colega, sempre aqui juntinhos nas quintas-feiras, né, Amanda? Sim. E o tema de hoje é auxílio emergencial. Mas para falar do auxílio emergencial, nós temos como convidado o Dr. Ulisses Costa da Silva, que vai dar uma aula, sabe tudo, vai dizer como é que está agora atualmente o auxílio emergencial e como é que foi do ano passado. Mas antes, vamos dar uma olhadinha na BR-101, ver como é que está o trânsito. Tá até um pouquinho de trânsito, né, Amanda? Tá... Nada, tá lockdown aí, não é lockdown, era uma quarentena. É agora mesmo que no quinta, né? Mesmo que no quinta, mas tem esse relaxamento, né, que foi quarta-feira, quinta, hoje até sexta-feira. Pro comércio. Pro comércio, isso aí, mas aí já fechou, né, não, 6 horas ainda, o pessoal tá saindo, por isso tem esse leve trânsito, daqui a pouco tudo deserto, todo mundo encolhidinho na sua residência e respeitando as determinações do governo. Doutor Ulisses Costa da Silva, é um prazer tê-lo aqui conosco, procurador aqui do município de Linhares, da Câmara dos Vereadores. Isso. A gente agradece demais sua presença. Opa, eu que agradeço o convite. Aí. Doutor, muito obrigada, viu, por sua presença. Claro. Tenho certeza que está doido para responder todas as perguntas. Falando nisso, então mandem perguntas, viu? O tema auxílio emergencial e o telefone é 996224547. Daqui a pouco a produção está trazendo aqui o tablet, nós vamos acompanhar de perto. Pode mandar aí no YouTube também. Quem fizer perguntas, a gente vai estar ligadinho. Doutora Amanda, manda ver aí. Sim. Então, nosso tema hoje é auxílio emergencial, né? Mas acho que antes seria muito legal, doutor, se o senhor explicasse um pouco para os nossos telespectadores e ouvintes qual é a função de um procurador dentro da Câmara de Vereadores. Claro, claro. O procurador da Câmara, ele representa o Poder Legislativo, administrativa e judicialmente. Então, assim, qualquer demanda que a Câmara tenha que se pronunciar na Justiça, o procurador da Câmara é que representa o Legislativo. E nas questões administrativas, os projetos de lei, as licitações realizadas, as demandas de servidores, são todas analisadas pela Procuradoria da Câmara Municipal. Muito trabalho, então, hein? Tem um pouquinho. Muito trabalho. E a gente falando um pouquinho da Câmara, teve uma renovação grande, né, dos vereadores. Sim. Você que está lá, você é concursado, você passou ali num concurso para estar ali dentro, mas você já está desde a gestão retrasada, é isso? Isso. Desde 2016 que eu estou na Câmara. Aí passei o finalzinho, né? Peguei o final da gestão de 2016 e passei toda essa gestão agora de 2017 até 2020. E agora teve essa renovação realmente grande, né? Foram 13 vereadores novos. 13, ao todo são 17? São 17 agora. Olha só. Isso aí. E a mentalidade lá dentro, você sente que mudou também?
Sim, vai renovando, as pessoas chegam com novas intenções, né? Vontade de mudar, vontade de fazer coisa boa. Então é excelente para o município essa renovação. Isso é bem bacana, né? Não, bem Mudar bacana. as pessoas também, as ideias, trazer novas coisas para o município. Claro. E não, falando nisso, uma coisa que eu adoro fazer aqui no programa, né, Amanda, que é mandar abraço. Então, vou mandar um abraço para todos os vereadores. A gente deseja que seja um mandato de muito sucesso, que tragam para a nossa cidade de Linhares o melhor possível, né? Isso aí. Tanto economicamente quanto do lado social. E um abraço especial para os que eu conheço pessoalmente, Roninho, Rock Chile, e tem vários lá que eu adoro. Que são todos bom, a gente espera que façam bons mandatos, né, doutor? Isso aí, É com isso que a certeza vão população fazer. espera. Exatamente. Agora, falando do auxílio emergencial, nós vamos entrar nesse tema que quando a gente falou no ano passado, logo que o auxílio emergencial ia ser implementado, a gente teve perguntas do Espírito Santo inteiro, doutor. Vinha pergunta de Vitória, da Serra, Linhares. Inclusive, hoje a gente está esperando também essas perguntas. Então, assim, agora a gente entrou numa nova fase do auxílio emergencial. Pela segunda vez, ele vai ser implementado, começou desde ontem. Né? Então, a gente queria que você falasse um pouquinho da importância dele. Claro, sim. A importância do auxílio emergencial nesse momento que nós estamos vivendo é indiscutível. Porque recentemente saiu um estudo feito pela FGV em que ficou constatado que a maior parte do valor do benefício desse auxílio emergencial que foi pago foi utilizado com alimentação. Então isso mostra que o auxílio é essencial para aliviar a fome da população mais necessitada. Então, assim, a importância para a população é indiscutível. Claro também que ajudou a evitar assim, uma recessão econômica no país inteiro, né? Porque dinheiro precisa circular. Dinheiro circulando representa empresas produzindo, comércio vendendo, garante empregos, pessoas empregadas. Se não tem dinheiro, o país pode ir à falência. Então, a União injetou uma grande quantidade de dinheiro por meio do auxílio emergencial e isso possibilitou evitar uma recessão econômica muito grande. Então a importância é enorme. Isso também que o doutor falou sobre a maior parte do valor do auxílio é utilizado realmente na alimentação. Só que o perfil dessa compra mudou muito. Hoje em dia não se vende mais tanto supérfluo. Hoje em dia as pessoas estão dando muita prioridade a realmente arroz, feijão, carne, ao que vai sustentar, exatamente, aos itens de cesta básica que a gente fala, que é o que realmente vai sustentar a família. Hoje em dia as pessoas estão ligando bem menos para outras coisas, né, que compravam, como bebida alcoólica continua bastante. Continua bastante, mas agora, as outras coisas assim que as pessoas compravam, que são consideradas como esse supérfluo, já não são mais não tem mais tanta essa importância. É bacana, porque eu acho que o intuito, né, do auxílio emergencial, de fato, é tirar aquela população que está numa dificuldade extrema daquela linha de pobreza mesmo, de você dar um mínimo de alimentação para que ninguém passe fome. Sim. Eu acho que o intuito principal é esse, até mesmo porque o valor não é alto. Mas também dá para você comprar ali pelo menos um arroz, um feijão. Então, o mínimo tentam ser garantidos. Agora, não dá para comprar uma churrasqueira, comprar um som. Não. Quem tiver esse direito e quiser adquirir, até pode, mas não é para isso, né, o auxílio emergencial. Sim. E o recebimento dele? Porque a gente... Produção, tem as imagens aí para a gente mostrar o impacto que está dando? Olha só. Falou que vai receber o auxílio emergencial. Isso em todas as lotéricas, tá? Todas as lotéricas. Então aí não é nem a questão do auxílio emergencial, isso é para receber, né? Pagar as contas. Isso. Porque o comércio está abriu sua quarta, quinta e sexta. E as lotéricas também estavam abrindo sua quarta, quinta e sexta. Foi modificado hoje mesmo, acho que saiu
uma nova decisão falando que era funcionamento, que a partir de hoje, né, funcionamento normal das lotéricas. Porque viram a necessidade, viram a aglomeração acontecendo e assim, que não tinha outra forma, né, a população realmente precisava daquele serviço. E a conta não vence, né, só na quarta, quinta e sexta. Então, exatamente. Não é? O Ulisses, ele tem experiência como procurador da Câmara ali e sabe também a necessidade do cidadão. É complicado, eu nem sei falar o que é certo e errado, mas você tem que dar uma forma da população poder pagar as suas contas. Com certeza, todos nós temos muita conta a pagar e é tão uma crítica, às vezes, que se faz ao governo desse horário reduzido de funcionamento, porque acaba fazendo ocasionando uma aglomeração ainda maior. Então, algumas pessoas sugerem até porque não estende o horário para diluir mais pessoas. Mas, enfim. Essa discussão de estender o horário, a gente vem falando desde quando começou a pandemia, que tem muita opinião forte nesse sentido. E a gente vê mais uma vez o horário bem restrito em 3 dias. Então, você passa segunda, terça e quarta na sua casa, lá, cumprindo todo o isolamento. Aí quinta e sexta, ou quarta, quinta e sexta, você vai com tudo para o comércio, porque o horário é reduzido, você vai naquele dia, ou você não vai poder voltar mais, você não sabe como é que vai ser na outra semana. Exatamente. Então, às vezes, o que se imagina que vai ser para melhorar, acaba tendo um efeito contrário. Mas aí, doutor, a gente viu aquelas filas lá. A gente viu, acho que é mais filas para pagamento, que a gente viu lotérica, tudo. Agora, para o banco, como é que faz para receber esse auxílio? A pessoa precisa ir lá no banco, na Caixa Econômica? Não. O auxílio emergencial, ele é disponibilizado à população que tiver direito, claro, né? Os trabalhadores que tiverem direito, por meio do aplicativo, Caixa Tem. Por meio desse aplicativo é possível fazer tudo, transferir o dinheiro para uma conta bancária, pagar contas por meio do aplicativo. Então não é necessário, para receber o auxílio diretamente, é possível fazer tudo pelo Caixa Tem. Exatamente. Tudo Então, pelo telefone. Não precisa... Agora falando para a população e para os ouvintes que estão nos ouvindo também. Não precisa ir na Caixa Econômica. Inclusive, a orientação que saiu é que, no máximo, ali parece que nem na boca ali do caixa. Então, assim, ou é nesse momento agora, ou é só pelo aplicativo, ou vai ter que aguardar. Então, assim, não adianta se aglomerar, não adianta ficar nas filas ali por horas esperando algum atendimento, que, infelizmente, nesse momento é só por telefone. Peça a ajuda do vizinho, você que não tem um telefone, que baixe um aplicativo, ou que você também não saiba. Peça ajuda do vizinho, do filho, porque nesse momento é de extrema importância não aglomerar. Exatamente. E assim, lá nas casas lotéricas, consegue fazer o saque, né, pelo aplicativo também, a partir do momento em que a pessoa mostra a identificação dela e um código de acesso para atendente. Mas o que eu acho muito bacana a gente frisar neste momento, não tirando o serviço de lotérico, que muito pelo contrário é extremamente essencial, é que quem já tem o aplicativo e pode utilizá-lo, consegue, porque existem muitas pessoas que não conseguem realmente ou não têm tanta essa facilidade para mexer com tecnologia ou um celular tão adaptado para isso, é que as pessoas elas podem pagar as contas por ali. Mesmo elas não conseguindo sacar o valor, ela consegue pagar a conta. Todo mundo tem uma conta de água, de luz, ou um supermercado também para poder fazer. Você pode ir comprar tudo pelo celular. Você pode utilizar o celular como a gente utiliza hoje em dia, igual um cartão de crédito. Então, assim, você já diminui um pouco essa aglomeração que poderia ter só para sacar aquele valor, né? Já dá preferência para outras contas que você pode pagar através daquele aplicativo. E aí tem uma pergunta que me fizeram antes do Aguinaldo. Um abraço para você, Aguinaldo, e obrigado pela pergunta. Em relação a quem recebeu o auxílio emergencial em 2020, pode receber também em 2021? Então, Thiago, esse é o ponto principal, né? Exatamente quem recebeu em dezembro de 2020... Não, de 2020, aquele primeiro auxílio, tem algum impeditivo de receber essa segunda leva aqui agora? Não, assim, o que foi proposto, que ficou determinado por meio da medida provisória, é que quem recebeu o auxílio em 2020 já está pré-aprovado para o seu recebimento desse auxílio em 2021. Já está pré-aprovado.
Então vamos lá. Se você recebeu o auxílio em 2020, você já está pré-aprovado. No entanto, ainda assim, será necessário o preenchimento de outros requisitos. Por exemplo, se a pessoa passou a possuir um vínculo formal de emprego, ela não vai ter mais o direito de receber. Se essa pessoa passou a ter uma renda familiar per capita, né, por pessoa, acima de meio salário mínimo, ela não vai ter mais o direito. Então, assim, primeira análise, se recebeu em 2020, vai ter o direito. Já está pré-aprovado. No entanto, dependerá da análise de outros requisitos para o seu recebimento. Então tem que ficar atento se você está dentro dos requisitos. Exatamente. Algum requisito mudou de quem tinha em 2020 para 2021 ou permanecem ali os mesmos? Na verdade, o governo tentou limitar um pouco mais, né? O de esse agora em 2021, por exemplo. Duas pessoas, até duas pessoas da família tinham o direito de receber, agora é apenas uma. Entendi. Entendeu? Então, assim, alguns requisitos foram ainda mais limitados, né? Restringindo ainda mais, porque o impacto financeiro foi grande, né? Isso acho que, se eu não me engano, também o valor é um pouco diferente, né? Sim. Tá recebendo menos agora. O valor... E tem uma distinção também por família, se é a mulher que é a provedora do lar, se é que vai chefiar o lar, ou se... Mas não é a mulher que chefia o lar, não? Sempre é Não, normalmente sim, normalmente não, 100%. Mas nesse caso é quando ela tá sozinha, quando ela não é casada, né? É bom né? explicar isso também, né? Senão as mulheres vão falar, opa, mas aqui eu sempre chefiei. Como assim? Mas quando ela explica pra gente. Quando a mulher não é casada e nem vive em união estável, ela é a única provedora, tem um filho, né? A população tem utilizado a expressão mãe solteira. Entendi. Como única provedora da família. Nesse caso, o valor é um pouco maior, é de R$ 375, né? O valor médio que ficou determinado, R$ 250. Se a família for composta de apenas uma pessoa, R$ 150. E nesse caso, vou utilizar a expressão popular, né, de uma mãe solteira, de R$ 375. Bacana. Amanda, tem um vídeo até falando de quem pode receber, não tem? Sim, do presidente da Caixa. Produção, tem como rodar ele aí pra gente? São 3 atores no pagamento do auxílio. A Dataprev realiza a checagem dos dados e os envia daqueles que foram aprovados no valor do benefício para o Ministério da Cidadania, que valida e então envia à Caixa, que realiza o pagamento. Pode passar, por favor? Nós temos já uma grande utilização do Caixa Tem, ou seja, dos canais digitais, superior a 50%. Isto é muito importante para reduzir as filas e as aglomerações. Pode passar, por favor? Em relação a uma pergunta recorrente, a diferença, o número que nós estamos pagando em relação ao do ano passado, os 2 grandes pontos são que houve uma redução para um beneficiário por família, ao invés de 2, como aconteceu em 2020, e o valor de até meio salário mínimo por pessoa na família e uma renda máxima de 3 salários mínimos. Então, no caso, em 2020, bastava que se atendesse a um dos critérios. Para 2021, ambos os critérios têm que ser atendidos, logo, o número de pessoas beneficiadas. O valor médio é de R$ 250, variando entre 150 para aquelas pessoas que moram sozinhas, até 375 para aquelas famílias monoparentais chefiadas por uma mulher. Então é isso aí, o presidente da Caixa explicando um pouquinho tudo isso que o Ulisses já falou, né? Tá, sabe tudo. Mas aí, antes da gente continuar falando um pouco mais do auxílio emergencial, vamos chamar um intervalo. E quem quiser mandar perguntas, eu falei o telefone aqui da produção no início, só que ele deu um problema técnico. Então pode mandar para o 99984
6919. A gente vai para o intervalo, é um minutinho, volta já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei. Quem tiver alguma dúvida sobre o auxílio emergencial, pode ficar à vontade. O telefone é 99984-6919. Olha aí eu esquecendo meu telefone, mano. Tive que olhar para a tela. Eu tô todo sorridente aqui, porque antes de entrar no programa já me deram, olha, camisa linda aqui da Rede Sim. Eu falei. Cor linda. Agora eu só vou caminhar com ela, para as festas com ela, né? Eu acho que você deve fazer uma propaganda dessa mesmo. Você acho que acha? Fica bem bonito. Isso aí, obrigado à Rede Sim, que presta um excelente serviço à população, tanto por meio da rádio, quanto também aqui da televisão, levando informações de qualidade, como essa de agora, o auxílio emergencial. Inclusive, tem uma pergunta que é dúvida de muita gente, tanto da primeira vez do auxílio emergencial, quanto agora dessa segunda, que é o Bolsa Família. Eu recebo o Bolsa Família, eu estou de fora do auxílio emergencial? Não, de forma alguma. Quem recebe o Bolsa Família tem direito a receber o auxílio emergencial, sim, tranquilo. O que acontece? Os dois benefícios não são pagos conjuntamente. O governo analisa qual que é o maior valor. O maior valor vai ser o valor pago. Então, assim, se o valor do auxílio emergencial for maior do que a família está recebendo de Bolsa Família, será pago o auxílio emergencial. Se for menor, continua recebendo só o Bolsa Família. Então não é cumulativo. Não, assim, não né? são cumulativos. Não pode receber os dois ao mesmo tempo. Os dois juntos, não. Se passar a receber o auxílio emergencial, vai ser suspenso o pagamento do Bolsa Família. Vão ser pagos as 4 parcelas, né? Foi até uma outra pergunta, né? São 4 parcelas e após as 4 parcelas volta a ser pago normalmente o Bolsa Família. Falando em parcelas, Amanda, parece um vídeo do calendário. Se a produção tiver aí com ele já a ponto de bala, pode mandar. E o calendário do auxílio em 2021, nós vamos reforçar aqui com a separação do calendário do auxílio do Bolsa Família, com o mesmo ponto de se pagar 10 dias úteis, começando do NIS 1 no final até o NIS 0. Neste caso, para o Bolsa Família, pode ser realizado o saque no mesmo momento. E para os demais beneficiados, se realiza o depósito na conta digital e depois, normalmente de 4 semanas, se pode realizar o saque numa lotérica, numa ATM da Caixa, numa agência da Caixa Econômica Federal. E neste intervalo se realiza os saques, pagamentos pelo Caixa Tem, seja na internet, seja utilizando o celular para realizar compras como se fosse um cartão de débito, via o QR Code. O presidente da Caixa Econômica tirando as dúvidas e falando do calendário. Você que tiver dúvidas em relação ao auxílio emergencial, fique à vontade. O telefone é 99984-6919. Você vai ver lá no WhatsApp, vai abrir a tela, vai estar lá o nome, Thiago Durão Pandini. Sou eu mesmo. Pode ir, Amanda. Você vai lá ver aquela foto e você aproveita, manda logo a sua pergunta. Manda. E o Ulisses que vai responder, que eu não sou besta, né? Já tá aqui. Ai, meu Deus. Então, doutor, vamos lá. A gente vê muito, desde quando começou isso do auxílio, esse recebimento do auxílio, que algumas pessoas não tiveram direito, né? Uhum. Ou tiveram aquela parte em processamento e aí estavam aguardando. Para essa seleção, para ver quem tem direito ou não, quem vai receber ou não, o município, ele participa disso? Ele tem alguma influência? Não, veja bem. Toda a análise de documentos, toda a seleção é feita pelo DataPrev. Só que assim, o município possui uma função importante, que é a colheita de dados em relação ao cadastro único. Quem faz isso é o município. E esse cadastro único são registradas informações de pessoas de família baixa renda. Então, assim, não que seja um requisito, mas é uma das provas
que demonstra que a pessoa não está, que o trabalhador não está atingindo o nível, né, de familiar, de renda familiar, que é um dos requisitos para recebimento do auxílio. Sim, então ajuda mais no cadastro, né? Sim. Na identificação também dessas pessoas. Exatamente, que a Dataprev utiliza como a base de dados do cadastro único para analisar. Sim. E aqui em Linhares, eles têm algum projeto, alguma coisa para conceder esse auxílio para as pessoas de baixa renda? Como é realmente um auxílio emergencial ou qualquer outro tipo de benefício? Olha, em relação ao auxílio emergencial, diretamente, vamos lá, tentar explicar assim, basicamente. Pode ficar à vontade. Qualquer ação governamental, um programa de governo, estou falando aqui em nível municipal, né? Cabe ao prefeito. O prefeito que, numa situação dessa, tem que propor um projeto de lei, vai analisar se tem viabilidade financeira. Então, assim, em 2020, logo no início da pandemia, um vereador, em razão dessa limitação, né, de legitimidade que fala, né, para propor um projeto, como não cabe ao vereador, ele fez um projeto indicativo. O vereador escreve um projeto como se fosse um projeto de lei e encaminha ao prefeito para análise. Só que em relação a esse projeto não foi dado nenhum retorno à Câmara Municipal. Mas sim, o que é interessante, eu acho sim, falar é que recentemente, acho que foi, salvo engano, foi no mês de março ainda, o município ele assinou um protocolo, que foi por meio de um projeto de lei, um protocolo de intenções firmado por, se não me engano, vários ou todos os municípios do Brasil. Com a assinatura desse protocolo de intenções, vai ser feito um consórcio público com o objetivo principal de adquirir vacinas. Os municípios vão poder adquirir vacinas. Então, assim, em relação ao auxílio emergencial, não existe um projeto de lei de tramitação, nem uma lei aprovada. Mas o município tem se movimentado também nesse sentido, que é muito interessante. Principalmente falando das vacinas, né? A gente tem visto em algumas cidades onde a população com 80 anos para mais, que já foi vacinada, não está sendo internada. As internações estão muito baixas e o óbito não está mais existindo praticamente. Então, assim, as vacinas são eficazes, a população tem que se conscientizar disso e dar graças a Deus se chegar na sua idade para você ir tomar, porque eu acho que esse vai ser o diferencial para a gente sair desse pesadelo que já ultrapassou um ano. E a gente estava falando sobre o auxílio também, mas a ajuda na compra de vacinas, principalmente dando prioridade a essas famílias, é algo muito importante. Sim. Até mesmo que realmente o auxílio, né? A aceleração na vacinação é muito, muito mais forte, tem uma consequência muito melhor também. Porque o auxílio está sendo dado para as pessoas exatamente para fazer com que elas fiquem mais em casa e dar esse suporte, porque a gente não está tendo tanto valor circulando, as pessoas estão perdendo realmente os empregos, então assim, mas se tiver vacinação, é ainda melhor. Sem dúvida, vai permitir que a população vai permitir que as pessoas voltem a fazer normalmente, tudo, né? Isso aí. Seus empregos, o comércio, os valores voltem a circular, tudo. É o que a gente dera, espera, né? Voltar ao normal. Porque a quantidade de mortes diárias, eu não consigo nem mais, então é brincadeira, você fica completamente assustado, completamente assustado. Mas assim, a gente torce para que dias melhores vão vir, não podemos perder a esperança e temos que colaborar utilizando máscaras, tendo um distanciamento social, ficando em casa para quem puder, né? Para quem puder, não dá para... Tem gente que não pode, infelizmente, e às vezes tem um auxílio negado, né, Ulissa? A gente tem visto isso. A pessoa tem um direito, tem todos os requisitos, mas aí é negado. E faz o que se for negado? Olha, nesse caso, no site da Dataprev, tem a possibilidade de contestar essa negativa. E se essa negativa for mantida e a pessoa realmente possui todos os direitos, preencher todos os requisitos, o judiciário está aí para ingressar com ação no judiciário para determinar a concessão do auxílio. Mas então, assim, se esse auxílio ele for negado, a
A pessoa, mas ela fala, não, peraí, eu tenho direito sim, vou contestar sobre isso. Eu quero receber também o valor, já que eu me enquadro dentro dessa situação. Se ela for lá e contestar nesse site do DataPrev, ela ainda pode ingressar com uma ação judicial? Sem dúvida. Não é só administrativa, ela pode dúvida. ingressar? Claro, o judiciário está aí mesmo para isso. A própria Constituição prevê, né, que o judiciário não pode ser afastado em hipótese alguma. Então, basta que a pessoa procure, se não tiver condições de contratar um advogado particular, vá à Defensoria Pública. É uma ação na Justiça Federal, então tem que ser a Defensoria Pública da União, que ela vai atender e prestar todo o auxílio necessário. Bacana, bacana saber disso também. Então, a gente tem visto casos até do CPF. A pessoa vai lá para receber, é negado, porque o CPF consta um registro de óbito daquele cidadão. E aí, nesse caso, por exemplo, que a gente já viu que na prática está acontecendo às vezes, é buscar um cartório. Busca um cartório de registro civil, prove lá, olha, não, eu estou aqui, estou vivo, pelo amor de Deus, não me mata antes do tempo, não. E aí faz essa correção, que provavelmente, quando você vai contestar, como bem disse o Ulisses, que você faz, a hora de você... Né, Ulisses, primeiro acerta no cartório. Isso. Depois você vai e faz a contestação, que na hora que eles analisarem, já vai estar tudo correto e provavelmente seu benefício vai ser concedido. Exatamente. Antes da demanda, assim, então, tem que se esgotar todas as possibilidades, ir no site, tentar ir, se for esse caso do CPF mesmo, ir no cartório, fazer tudo, para depois disso buscar o judiciário. O interessante é isso, né, Ulisses? Até porque o judiciário vai assim, vai perguntar minimamente se foi tentado resolver de forma administrativa. Você foi ao cartório resolver a situação, o CPF foi negado e está constando que você faleceu. Foi no cartório tentar corrigir. O cartório está aberto. Foi. Foi negado, mas você contestou o indeferimento do seu pedido para analisar, para verificar se eles realmente não vão pagar? Porque, assim, o judiciário está aí, mas, infelizmente, a quantidade de demandas pode atrasar muito o recebimento. Completamente sobrecarregado. Então é mais interessante que a pessoa tente de forma administrativa. Só mesmo... Em última situação, última análise, que procura o judiciário. Falando sobre todos esses serviços também que nós estávamos dizendo agora, sobre o novo decreto, assim, é até algo que a gente percebe que todas as vezes que é decretado algo com medidas muito mais restritas, de liberdade e tudo, ou do comércio, enfim, de circulação em geral, as pessoas aglomeram muito. Por exemplo, as pessoas querem... E quarta, quinta e sexta o comércio está liberado. As pessoas vão todas no mesmo dia, no mesmo horário. Ou assim, na quinta-feira o comércio vai fechar. Quarta-feira está todo mundo lá. Sexta-feira vai abrir, está todo mundo lá. Tem uma aglomeração muito grande nestes dias, assim. E às vezes tem um pouco de necessidade. Você acha que o povo está um pouco desesperado com isso? Está com um pouco de medo, por exemplo, de estocando comida, fazendo essas coisas? Você vê esse perfil na população? Olha, eu tô te ouvindo que tô rindo, porque eu mesmo, quando vai ser anunciado algum fechamento, alguma quarentena, eu corro pro supermercado. Já quero estocar comida porque eu fico com medo de fechar até o supermercado. Olha o medo de comer. O Ulisses está falando aqui e está me assistindo, a senhora Adriana, minha mãe. Ali entra no desespero. Falou que vai fechar, o lockdown, o quarentena, o que seja. Já começa, meu Deus do céu, tem que ir no supermercado, tem que comprar isso. E a gente não sabe o dia de amanhã. Acalme-se, viu? Estamos há mais de um ano e não precisou desse desespero. É verdade. Ainda, né, Ulisses? É verdade. Dá para ir com calma, sem aglomerar, sem sair desesperadamente. E é isso. O papo é auxílio emergencial, como está lá na tarjeta. Se tiverem dúvida, só mandar no telefone 99984-6919. Falando em dúvida, Ulisses, e a gente tinha acabado de mencionar a questão da contestação. Se o seu auxílio foi negado, você tem a possibilidade de contestar, né? E a Joelma mandou aqui para a gente, eu vou até abrir aqui o celular, ela falando o seguinte, que ela recebeu umas parcelas, isso do ano passado, só que
depois negaram, cortaram o benefício dela, dizendo que ela recebia um benefício do INSS. Só que ela coloca aqui, não é verdade. Ela está sem renda nenhuma e ainda por cima é deficiente. Eu estou lendo aqui as palavras dela. E ela menciona que quando tenta fazer o cadastro do auxílio, ela não consegue. E quando tenta contestar, eles falam que o prazo acabou. Nesse caso específico, acho que só resta o judiciário. Só resta o judiciário. Joelma, e como o Ulisses falou, a questão do judiciário, ou você procura um advogado de confiança, ou então a Defensoria Pública está de portas abertas para quem não tem condições de contratar advogado. Então, né, eu acho que o caminho é esse, né? O caminho é esse. A situação tem que ser bem analisada, ver qual que é o benefício que ela está recebendo, se é aquele benefício de prestação continuada, o BPC, que é concedido pelaquela lei da LOAS, né, que chamam de LOAS. Mas, só até cortando, Ulisses, ela falou que ela não está recebendo, ela não recebe. Ela não recebe, eles ela falam... que ela é deficiente, ela talvez se encaixaria, eu pensei nisso aí, porque esse BPC, ele é um benefício previsto em lei também, na lei do LOAS, né, vamos falar assim, que é mais conhecido, que é pago para idosos com mais de 65 anos ou pessoa com deficiência que se encaixa nos requisitos, né, que não tem condições de se manter. Então, assim, quando ela falou isso, eu pensei já nesse benefício, que também quem recebe o BPC não tem direito ao auxílio. Tá. Então, talvez seja por isso. A gente teria que analisar, né, mais aprofundada a situação. No entanto, assim, se ela não recebe nenhum benefício, se ela não recebe e se encaixa nos requisitos, ela teria que receber o auxílio. Se ela não recebeu e ainda assim foi indeferido, só resta o judiciário. Só resta o judiciário. A Joelma está até mandando aqui que ela está afastada, que ela nunca recebeu. Então, Joelma, de fato, como bem disse o Ulisses e a Amanda, só resta o judiciário mesmo. Porque se você tem o direito, preenche os requisitos e mesmo assim eles avaliaram de maneira errada e você já tentou, já buscou, infelizmente, agora só com o Poder Judiciário, ou felizmente, o Poder Judiciário está justamente para isso, né? Para poder reparar todos os tipos de injustiças na sociedade. Mas antes da gente continuar aqui com as perguntas, vamos para o último e terceiro bloco. Rapidinho intervalo, aguardo vocês. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Bate-Papo das 6, a quinta da lei, e hoje o tema é auxílio emergencial. Se tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. O telefone disponível hoje para o programa é o 99984-6919. Eu, como eu já sou viciado de olhar para a tela para ver o número, eu esqueço que é o meu próprio. Ele tá lendo dele mesmo, para não esquecer. Você vê como é que nossa cabeça fica mil durante o programa. Tiago. E aí mandar um abraço pro Edísio Roberto, Jaguaré sempre ao vivo, mandou aqui no YouTube. Para Luciana Durão, gente da melhor qualidade, né? Melhor qualidade. Gente boa. Para Miriam, que tinha mandado um abraço. Miriam, para você e sua família, um abraço bem apertado. E aí, Ulisses, tem a questão do imposto de renda, né, amor? Então, eu só queria citar uma coisa que antes da gente começar, antes da gente entrar mesmo no terceiro bloco. Tudo isso que a gente está falando hoje, além de vocês conseguirem assistir sempre o programa para conseguir ver todas essas informações sempre que quiserem, no site da Caixa está disponibilizado todas essas informações. E assim, é sempre bom ir nesse site porque é oficial. Então você consegue informações, como aqui no programa, sempre corretas e certas. Então assim, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida que nós não tenhamos citado aqui, vocês podem ir naquele site que eles vão disponibilizar para vocês todas as respostas. Isso aí, agora vamos para o imposto de renda, mas antes eu tenho que mandar um abraço também para Carol Durão, que eu falei Luciana Durão, e já veio a Carol aqui e olha o ciúmes, olha o ciúmes. E eu amo demais essas são duas maravilhosas. Irmãs. E a Carol lá é de São Paulo assistindo. Sim. Aí a Amanda vai para São Paulo, dá um monte de autógrafo e não entende por quê, entendeu? Nem eu. É isso aí, Ulisses. E vamos lá para o imposto de renda.
Legal. Teve uma pergunta falando assim, eu recebi o auxílio emergencial, eu preciso declarar um imposto de renda? Vamos lá. Olha, primeira coisa, a entrega, a declaração do imposto de renda só é obrigatória para quem recebe um valor acima de 28.500 e alguma coisa, para esse ano de 2021. Então, quem recebeu um valor anual, né, no ano de 2020, acima desse valor, está obrigado a declarar. Então, assim, se a pessoa recebeu somente o auxílio emergencial, não vai passar de 28 mil reais no ano, né? Infelizmente. Mas não vai passar. Então, essa pessoa não está obrigada a declarar. Se resolver declarar ainda assim, tem um campo específico lá em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, tem um campo próprio de Covid, auxílio emergencial, para declarar o valor que foi recebido. Legal. Então, acima de 28.550 e alguma coisa. Então tá bom, a Amanda já tem mais de 15 anos que declara. Amanda, você tá o bicho, hein? Ai, pronto, até parece. Aí, Ulisses, tem também uma que a gente falou até no intervalo, uma pergunta que foi inclusive de um empregador, ou seja, um rapaz que tem uma empresa questionou falando o seguinte: tem um funcionário na minha empresa, ele trabalhou 2020 lá sem carteira. Ou seja, não faça isso, meu amigo, tem que assinar a carteira. Então, trabalhou lá sem a carteira. E em razão de estar sem a carteira, o funcionário dele recebeu auxílio emergencial, fez o cadastro, fez tudo. Conseguiu. E conseguiu, porque foram ver não ter carteira assinada. Nenhuma renda comprovada. Não tem renda comprovada e preenche os requisitos. Só que nesse ano de 2021, esse funcionário colocou ele na justiça por causa que em 2020 não estava com a carteira assinada. E aí, como é que faz? Que ele recebeu o benefício justamente porque não estava com a carteira assinada. E agora colocou a empresa na justiça porque por essa mesma razão. De forma incorreta. E aí, Ulisses? Não sei se a população entendeu. Quem estiver nos assistindo ou ouvindo aí no rádio teve alguma dúvida, fique à vontade, manda aqui pra gente. É o 99984-6919. Então vamos lá, né? Como você pontuou, né? O erro começou lá atrás também, né? Tinha que ter assinado a carteira, sem dúvida. No entanto, o empregado também tinha conhecimento que ele estava trabalhando, né? Então, assim, numa ação trabalhista, o que vai acontecer? Se o Ministério Público Federal tomar conhecimento dessa situação, ele poderá intervir, utilizar as medidas cabíveis, né? Para que o empregado devolva o valor, já que ele possui um vínculo de emprego. Então, não é tão aconselhável, né? Pelo visto, eu acho assim, no final das contas, os dois podem ser penalizados, né? Sim. O empregador, por ter de pagar aquele período ali sem a carteira assinada, exatamente, porque também não dá o direito dele não assinar, só porque o funcionário está recebendo o auxílio emergencial. E no final das contas, o funcionário também. Se o Ministério Público Federal tiver esse conhecimento, ele pode punir ele. Pode punir com ação judicial. Claro. O trabalhador tem que tomar os cuidados, né? Porque se ele possui os requisitos em 2020 e não se enquadra mais em 2021, e acaba recebendo, porque o pagamento vai ser automático, né? Ele não precisa fazer novo requerimento. Ele deveria tomar o cuidado tem a forma de devolver o valor, porque ele está recebendo um valor indevido, entendeu? Então, assim, é aconselhável que ele tome todos os cuidados necessários. E recebendo um valor indevido tem uma consequência também para ele. Claro, tem que ter, né? Claro. Exatamente. Tanto a devolução, nesses casos, assim, a DataPrev, né, o governo notifica, primeiro cancela, se toma conhecimento da situação do pagamento indevido, cancela o pagamento, notifica o trabalhador para devolução. E o Ministério Público poderá atuar até criminalmente, né? Dependendo da situação. De cada caso, né? Assim, tem que ser analisado, caso a caso. Mas assim, eu
Veio um aqui que mandou no telefone nosso, falando que 150 é muito pouco. É muito Jonas pouco. mandou aqui, mas Thiago, 150 é muito pouco. Mas eu não vou falar nada, não vou dar nem minha opinião. Você está aqui para isso. E aí, Eunice? Olha, assim, realmente esse valor para o trabalhador, para se manter mensalmente, é um valor realmente muito abaixo do necessário. Hoje, vai no supermercado, né, todo mundo tem conhecimento do preço que está as coisas. Então, assim, está muito abaixo. Amanda sabe... Calma aí, vou começar sabe a bem. A Amanda já tá falando, meu Deus, mas o supermercado tá tão barato. Pelo amor de Deus, botar mais barato tem que dar, gente. Não, mas brincadeira, é verdade. brincadeira. A gente sabe que 150 Sim. hoje não faz nada. Sim. Você coloca 2 sacolas, isso é verdade, coloca 2 sacolas de compra na mão, acabou. Não, mano, fica bravo comigo não. A culpa não é sua, a culpa não é sua. A culpa Não, a gente tá falando de um tá tudo valor muito mesmo. caro. É muito fora da realidade hoje do que a gente vive no país, né? Inclusive o ministro também, ministro da Cidadania, é porque eu tinha notado aqui qual era o ministro. Ele admitiu isso, ele falou que o valor está muito abaixo, mas nós estamos passando uma situação muito difícil, né? Porque, assim, é muito pouco para uma pessoa só, mas para pagar para toda a população, o Brasil também desembolsa um valor muito alto, né? Sim. Então, assim, tem essas duas partes que são Sem muito dúvida. complicadas. Esse é um ponto que tem que ser analisado. Tem que olhar, é condizente com a situação do Brasil? Olha, para o lado do trabalhador que vai receber é muito baixo, mas para o lado do governo federal que está pagando o benefício, já foi investido, injetado aí bilhões de reais, tanto somado auxílio com o repasse que foi feito para os estados e municípios. Então, a situação tem que ser muito bem analisada antes da gente criticar, né? não é fácil. Tem os dois lados da moeda, né? Exatamente. É até mesmo parecido com a relação de emprego. Para quem está pagando, o valor é muito alto. Para quem está recebendo é baixo. E você não está pagando aquilo porque você quer ou porque você é mal. É porque é a sua realidade. Condiz com a sua realidade. Condiz com a sua realidade. Com o que você pode, com o quadro que você tem, com a folha de pagamento, com diversos outros fatores. Mas lá em casa, vou fazer aqui, se ela estiver me assistindo, a Tamires, que cuida do meu filho lá, eu falei, Tamires, ela cuida do meu filho da casa. Pagar você não é um gasto, é um investimento. É isso aí, eles. Aí, um beijo, Tamires. Na próxima, Tamires, você manda uma pergunta, viu? Mas não fala polícias não, deixa ser surpresa. E aí tem a boa noite da Rosiane. Falou que ela gostaria de saber porque que o auxílio, que era para cair no dia 6/4, e até hoje não entrou na conta. Rosiane, eu acho que assim, nesse momento, como é uma retomada do auxílio, eu vou até responder, Ulisses, porque o nosso tempo estourou aqui. Mas como é uma retomada do auxílio emergencial, talvez tenha que dar uma esperada mesmo, tá, Rosiane? Mas se for o caso, entre em contato por meio do aplicativo, vê se tem as possibilidades de você estar requerendo o seu benefício não, auxílio emergencial, e de última forma, se não entrar, aí talvez um pouquinho mais à frente, agora eu acho que não é o momento ainda de ir até o banco para ver o que está acontecendo. Olha, o nosso bate-papo de hoje foi nota 10. O auxílio emergencial é um tema que, se a gente quiser ficar aqui 1, 2, 3 programas, dá para falar. Tem bastante assunto. Bastante assunto, muitas dúvidas. E Ulisses, muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço. Você, sem dúvida nenhuma, contribuiu para os nossos telespectadores e ouvintes. Isso aí, espero ter ajudado aí a população e estou à disposição aí. Isso aí, quando vocês tiverem alguma dúvida relativa à Câmara Municipal, olha quem vocês vão procurar, é o homem que manda lá, viu? Amanda, sempre bom estar com você aqui. Quinta passada você me abandonou, na outra tinha sido eu. Pois é, tá vendo? E eu fico com saudade, a gente tem que estar sempre junto aqui na bancada. É verdade, também senti muito sua falta. E muito obrigada, doutor, pela presença hoje, viu? O bate-papo foi muito bom. A todos que ficaram com a gente até agora, o nosso muito obrigado. Quinta que vem tem mais bate-papo das 6, mas o bate-papo é de terça a sexta. Só a quinta é a da lei.
Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação.